Quando a nave perde o controle, sem regras, a quem você seguirá? Um homem de razão? Ou um homem forte, disposto a usar a violência para conseguir o que quer? Cada decisão pode levar a um massacre. De que lado você ficará? A história começa com a Terra em declínio. Cientistas buscam freneticamente um novo planeta para manter a vida, e então, em 2063, eles o encontraram. Na tela, um planeta onde os humanos poderiam se estabelecer. Ela continuou, dizendo que uma tripulação seria enviada para reconhecimento. Como esta viagem duraria 86 anos, a tripulação se reproduziria a bordo, e seria a terceira geração a pisar no planeta. A tripulação foi geneticamente modificada na Terra, combinando o DNA dos principais cientistas. Vi um homem explicar por que a tripulação tinha que ser composta por crianças criadas especialmente, treinadas apenas para servir a esse propósito. O próximo passo foi avaliar quando as crianças estariam prontas para partir. Quanto mais jovens as crianças, por mais tempo os recursos durariam. Mas um homem chamado Richard temia que as crianças não fossem capazes de lidar sozinhas com as complexidades da viagem espacial. Então, eu vi Richard entrar em uma instalação onde a tripulação infantil estava sendo criada. Ele usava um traje de proteção completo. Ele entrou na sala onde eles moravam, e as crianças instantaneamente explodiram de alegria. Eu vi Richard supervisionar seus estudos, e então ele mandou Christopher, Sela e Zack para a cama um por um. Zack disse a ele que estava com muito medo, mas Richard o confortou, dizendo que ele estaria seguro. No dia seguinte, Richard tomou uma decisão importante. Ele disse ao responsável que tinha que ir com as crianças para criá-las e protegê-las. Graças a isso, a missão pôde partir em 4 anos, em vez dos 7 anos planejados. E assim a missão começou, com Richard liderando. Seu módulo de pouso atracou em uma nave gigante chamada Humanitas. Todos entraram e encontraram seus aposentos. Richard olhou para a Terra uma última vez. 10 anos se passaram. As crianças de ontem agora são adultas, elas acordam e começam um novo dia na nave. Sua primeira aula era sobre a fertilização da segunda geração, processo que começaria em seus 24 anos. A tripulação continuou sua rotina, como robôs. Eu os vi beber um líquido azul. Christopher e Zack estavam ouvindo música clássica. Sela andava pela nave e olhava para o espaço ao redor. Depois, ela conversou com Richard, argumentando que a vida da tripulação era sem sentido. Para confortá-la, ele mostrou fotos de seus avós, dizendo que era importante dedicar-se ao futuro. Naquela noite, Christopher não conseguia dormir. Ele só conseguia ouvir os sons da nave. No dia seguinte, Richard e Christopher estavam no compartimento hidropônico. Eles verificaram a condição das plantas. Um aviso de toxinas na água apareceu na tela de Christopher. Ele perguntou a Richard sobre isso, pensando que algum produto químico não havia sido processado, mas Richard descartou suas preocupações. Ele parecia ainda cético. Então, ele perguntou a Zack sobre o ingrediente T56J. Eles se perguntaram por que essa informação não estava disponível. Durante a noite, os dois voltaram para descobrir o que era. Christopher contornou o firewall e conseguiu encontrar a informação. Esse composto químico foi encontrado no líquido azul que eles bebiam. Zack pensou que era um auxiliar digestivo, mas eles perceberam que tinha outros efeitos no corpo. Ele os deixava entorpecidos e dóceis, diminuindo seus desejos e prazeres. Eles estavam sendo drogados e controlados para não se reproduzir naturalmente e sobrecarregar a nave. Os dois pararam de beber o líquido azul. Eles então compartilharam a informação com Kai e Julie, bem como sobre um compartimento secreto na nave. Depois, Christopher teve uma conversa com Richard, dizendo que sabia que ele havia mentido para eles. Mas apenas mencionou o compartimento não marcado, o compartimento 23. Richard disse a ele que a missão teve que mentir para eles por algum motivo, que aquele compartimento poderia ser para a terceira geração. Após a conversa, Richard enviou uma mensagem para a Terra, perguntando se ele poderia compartilhar tudo com a tripulação, para que eles não perdessem a fé nele. Mas a mensagem levaria tempo para chegar. No dia seguinte, enquanto estava na fila ao lado de Sela, Christopher teve uma alucinação dela. Eles almoçaram e ele continuou olhando para ela, mas Zack veio e disse a ela que ela havia mudado. Richard chegou e disse a ele para não segurar a mão dela, de acordo com as regras. Na academia, Christopher e Zack estavam lutando, e parecia que eles foram longe demais. Os outros não entendiam o que estava acontecendo. Os dois começaram a sentir os efeitos de não tomar a medicação. Eles ouviram o ruído da nave e foram para uma sala de observação, onde viram outro membro da tripulação. Os três falaram sobre isso, e ele disse que poderia ser alguma forma de vida alienígena. Sela e Richard estavam em seu escritório, e ele mostrou a ela plantas secas da terra. Zack e Christopher ouviram-nos conversar e aproximaram-se da sala. Zack viu Richard tocar o ombro de Sela e sentiu ciúmes. Eles perderam contato com a Terra e Richard anunciou que seu transmissor precisava de reparos. Zack iria com ele, enquanto os outros continuavam seus papéis. Os preparativos estavam em andamento. Zack viu Sela e se aproximou dela novamente. Ela falou sobre o traje que ele ia usar, e ele começou a tocá-la de forma inadequada. Richard correu e atirou dela. Ele perguntou a Zack o que estava acontecendo, mas ele saiu correndo. Durante a busca, Richard encontrou Phoebe no caminho, e ela disse a ele que ele parou de tomar o líquido azul. Em seguida,
Ele correu para Christopher e descobriu que ele também parou de tomar a medicação. Eles discutiram, mas Richard disse a ele que a medicação era usada para impedir precisamente o comportamento que Zack estava exibindo. Ele pediu a Christopher para ajudá-lo a consertar o transmissor, para que quando ele estivesse funcionando novamente, ele o apoiasse quando ele se pronunciasse contra o centro de controle da missão. Todos os outros membros da tripulação estavam em seus postos na nave, enquanto os preparativos para a caminhada espacial estavam em andamento. Zack entrou na sala de sistemas. Richard e Christopher saíram da nave. Christopher estava tendo sentimentos que nunca havia sentido antes, então Richard sempre o vigiava. Richard consertou uma das peças do transmissor, depois passou para a segunda. Dentro da nave, o barulho da nave ecoou novamente, e a tripulação estava ficando inquieta. Eles verificaram se havia algo mais do lado de fora, e de repente algo apareceu na tela, ao lado de Richard e Christopher. Isso feriu Richard, jogando-o para fora da nave. A nave também teve alguns problemas. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Houve um incêndio na sala de sistemas. Christopher trouxe Richard para dentro, e eles o levaram para a enfermaria. Todos os tipos de falhas surgiram, desde navegação até comunicação. A equipe médica e Sela estavam tentando ressuscitar Richard, mas sem sucesso. Sela era a diretora médica e declarou-o morto. A tripulação então teve uma reunião, onde falaram sobre o que havia acontecido. Eles mencionaram o estalo. Um dos membros da tripulação disse que viu algo na tela quando aconteceu, parecia um impulso em Richard como se fosse algo alienígena. Phoebe começou a chorar. Christopher os confortou, dizendo que se eles se acalmassem tudo ficaria bem. Os sistemas reiniciaram, e a tripulação estava verificando o arquivo de vigilância, mas todos os clipes foram deletados pelo incêndio na sala de sistemas. Eles precisavam eleger um novo oficial-chefe. Zack disse que deveria ser ele o chefe, mas os outros disseram que precisavam de uma eleição. Todos eles votaram e escolheram Christopher como oficial-chefe. Zack estava com inveja, mas o parabenizou. O primeiro comando foi consertar os danos no transmissor. Ele atribuiu a toda a tripulação a tarefa de consertar outras coisas na nave causadas pelo incêndio. O sistema de vigilância foi a última coisa na lista de reparos, para que pudessem ver o que aconteceu com Richard. Eles esperavam que os discos rígidos ainda estivessem intactos. Sela foi ao escritório dele e olhou suas fotos e vídeos. Quando Christopher apareceu na porta, ela disse a ele que ela teve que destruir seu arquivo pessoal, embora ela não quisesse. Ela mostrou a ele fotos de Richard, e eles conversaram sobre a importância dos pais. Ele perguntou por que Richard lhe contou sobre sua vida, pensando que eles poderiam ser mais do que amigos, mas ela explicou que ele estava apenas se sentindo solitário. Eles revisaram seus diários em vídeo, nos quais ele explicava como acreditava na missão e se importava com eles. Christopher estava procurando pela tripulação, e os encontrou no refeitório, zangado porque eles não estavam em seus postos. Zack disse a ele que eles estavam consertando a geladeira, para não perder comida. Mas havia muita comida que poderia estragar, então ele perguntou se eles poderiam fazer uma festa para comemorar seu novo chefe. Depois que eles comeram, Kai disse aos outros para não beberem o líquido azul, e todos eles o jogaram fora. Sela e Christopher estavam assistindo os vídeos de Richard, rindo e se divertindo. Christopher se sentiu cada vez mais atraído por ela. Zack se sentiu atraído por Julie. Ele a tocou, e ela também o tocou. Os outros estavam olhando para eles. Então, eu vi a tripulação brincando de luta e correndo pela nave, se divertindo. Todos eles revisaram o arquivo pessoal de Richard. Sela os encontrou em seu setor e disse a eles para irem embora, mas eles não quiseram. Zack foi o último a sair, dizendo a Sela que Richard não estava mais lá para protegê-la. Ela voltou para a enfermaria e pegou um bisturi. Christopher estava observando Zack, temendo que ele pudesse fazer algo com Sela, quando descobriu que ela estava na enfermaria e foi para lá antes de Zack. Zack chegou, e Christopher fingiu que os dois estavam tendo um caso. Então ele saiu. Sela o ameaçou com um bisturi, sem entender suas intenções. Mas quando ele disse que estava lá para ajudá-la, ela disse que ele deveria ajudar os outros, pois eles estavam perdendo o controle. Christopher saiu e encontrou Zack no corredor, dizendo a ele para ficar longe de Sela, quando eles ouviram outro ruído estranho. Ele seguiu por toda a nave, os outros também ouviram. Kai viu Julie intimando com outro membro da tripulação, então ele ficou furioso e o socou. Eles começaram a lutar. Mais tarde, no refeitório, Christopher tentou fazer a tripulação se comportar, mas eles não gostaram. De repente, o membro da tripulação que Kai havia socado começou a usar uma ferramenta para espancá-lo. Christopher o impediu, espancando também. Ele disse a todos para levarem Kai e o outro para tratamento e depois se encontrarem na sala comum. Na reunião, ele disse a todos que as brigas tinham que parar e que os reparos tinham que continuar. Zack o desafiou e os outros pensaram que não deveriam trabalhar porque não chegariam ao fim da missão. Christopher disse que seus descendentes chegariam e que eles precisavam apoiá-los. Um dos membros da tripulação disse que não queria trabalhar na sala de sistemas porque um alienígena vivia lá. Ele achou que Christopher o trouxe quando Richard morreu. Phoebe sugeriu que eles consertassem o sistema de vigilância e vissem o que havia acontecido.
mas Zack a desprezou e disse a Christopher para ficar quieto. Ele não se importava mais com as regras e tentou convencer os outros a ficarem do seu lado, dizendo que Christopher não era um líder adequado. Zack achou que ele deveria ser o líder e convenceu os outros a se tornarem parte de seu grupo, que seria forte o suficiente para lutar contra o alienígena se ele estivesse lá. Muitos da tripulação o seguiram, mas alguns ficaram com Christopher. Esse grupo foi para a sala de vigilância para consertar o sistema, temendo que o alienígena pudesse estar lá. Christopher entrou primeiro para verificar. Zack e os outros vaguearam pelos corredores e chegaram à sala de sistemas. Ele e Kai entraram na sala, sem saber que Christopher também estava lá. Eles foram para o fundo da sala para procurar o alienígena. Os que estavam do lado de fora viram algo acontecer lá dentro, e Zack e Kai saíram correndo aterrorizados, selando a sala enquanto saíam. Eles então disseram aos outros do grupo que o alienígena os atacou. Enquanto isso, Christopher levou o disco de vigilância para a cela na enfermaria. Ele, ela e alguns outros revisaram o filme, encontraram o filme da sala de sistemas e perceberam que foram Zack e Kai que mataram Richard, eletrocutando-o e depois mentiram sobre o alienígena. O grupo decidiu permanecer em silêncio por enquanto, até descobrir o que fazer. Christopher e Sela esconderam o disco em seu quarto e conversaram sobre Zack. Ele achou que era a verdadeira natureza deles sem a medicação, mas ela não concordou, dizendo que os dois eram diferentes. Ele disse que estava preocupado que os outros não se importassem com a verdade, e talvez ele também não. Sela pediu para ele ficar com ela. Eles se beijaram e dormiram juntos. Pela manhã, houve uma batida na porta de Sela. Era Zack dizendo que ele entraria, de um jeito ou de outro. Quando ela e Christopher abriram a porta, Zack e Kai os convidaram para outra festa no refeitório. O grupo de Christopher chegou, enquanto os outros já estavam comendo. Zack os convidou para pegar um pouco de comida. Quando eles se sentaram, ele se levantou e se declarou o novo oficial-chefe. De repente, Christopher se levantou, foi até uma tela e reproduziu o filme do incidente. Ele disse aos outros que Zack matou Richard e que não havia alienígena nenhum, que ele havia mentido para eles. Ele sugeriu que Zack se aprisionasse em seu quarto enquanto eles consultavam o programa e decidiam o que fazer. Todos ficaram furiosos, e Zack confessou, dizendo que fez isso para protegê-los, porque o alienígena estava em Richard e Christopher o trouxe para dentro. Ele convenceu os outros de que o alienígena estava na nave, escondido em um deles. Zack disse que eles precisavam encontrá-lo e matá-lo, e todos concordaram. Ele os incitou uns contra os outros, e eles começaram a lutar. Eles acharam que era um membro da tripulação que trabalhava na enfermaria, e começaram a persegui-lo. Christopher também perseguiu. Kai o atingiu primeiro, depois os outros se juntaram, chutando aquele membro da tripulação até a morte. Christopher levou seu grupo para um lugar seguro na nave, enquanto o grupo de Zack foi para a enfermaria e se armou. O grupo de Christopher tentou descobrir o que fazer, e alguns queriam desistir, dizendo que não podiam fazer nada neste momento. Eles pensaram que deveriam se juntar ao grupo de Zack e tentar capturá-lo depois, já que o grupo dele tinha armas e eles não. Sela percebeu que Christopher sabia sobre as armas escondidas no compartimento secreto. Christopher foi procurá-lo sozinho. Ele abriu um compartimento e rastejou para dentro procurando por ele. Quando finalmente o encontrou, não conseguiu abri-lo, e um alarme começou a soar, que Julie e outro membro da tripulação ouviram. Eles também o ouviram nos compartimentos e disseram a Zack sobre isso. Christopher saiu para pegar algumas ferramentas para abrir o compartimento, mas quando ele voltou, o outro grupo havia desmontado os compartimentos. Eles abriram o compartimento secreto e encontraram as armas. Kai achou que eram para a terceira geração, mas Zack disse que eram para eles. Dois do grupo de Christopher queriam se juntar ao grupo de Zack e os outros. Zack perguntou onde os outros restantes estavam escondidos. Sela, Phoebe e Christopher planejaram se aproximar de Zack. Christopher sugeriu que ele deveria matá-lo, mas Phoebe não gostou. Sela os observou na tela e os viu se movendo, perseguindo-os. Eles cortaram a energia e foram para a sala. Sela disse ao seu grupo para não resistir, enquanto os outros invadiram a sala e os capturaram. Sela os impediu, enquanto puxavam Christopher, e pediu para falar com Zack a sós. Ela disse que queria ficar com ele e se juntar ao grupo dele, enquanto se movia em direção a ele. Mas ele a rejeitou zombando dela, enquanto Phoebe aparecia perguntando se eles haviam enlouquecido. Ela disse que eles poderiam decidir não agir assim, mas todos eles disseram a ela para ficar quieta. De repente, Kai a matou para surpresa de todos, incluindo Zack. Mas, ele virou a maré e perseguiu Christopher. Ele e Sela escaparam, mas os outros os caçaram pela nave. Eles se esconderam em um duto de ventilação, mas os outros rapidamente descobriram qual era. Zack atirou lá dentro, e Julie disse a ele para ter cuidado, pois ele estava destruindo seu suprimento de alimentos. Ele enviou um de seus homens para persegui-los para ver se ele conseguia pegá-los, mas eles escaparam novamente. De repente, alguém atirou neles, então eles começaram a procurar armas. Christopher encontrou um extintor de incêndio e quando Kai entrou na enfermaria, eles o neutralizaram e o mataram acidentalmente. Zack os encontrou rapidamente e atirou neles enquanto eles fugiam. Eles entraram em um compartimento de contenção de gás, e Christopher disse a Sela para colocar seu traje espacial. Ele cobriu a janela do compartimento de contenção de gás.
Quando Zack chegou, ele atirou sem hesitar. De repente, ele foi sugado para dentro, pois a escotilha externa havia sido aberta. Ele agarrou Sela e foi fechar a escotilha, lutando com ela e finalmente esfaqueando-a com uma faca. Christopher o empurrou para fora da escotilha, mas enquanto lutavam ele também foi sugado para o espaço. Antes que Zack pudesse fechar a escotilha, Sela o chutou para fora. Ela procurou Christopher, esperou que ele voltasse e de repente o viu se agarrando à nave. Os dois voltaram para dentro e disseram aos outros que Zack havia partido. Eles largaram as armas. Um tempo depois, toda a tripulação estava almoçando no refeitório. Sela perguntou a Christopher como garantir que algo assim não acontecesse novamente. Eles voltaram a ouvir algumas gravações de Richard, nas quais ele disse que, não importa o quão ruim as coisas se tornassem na missão, os sobreviventes eram a prova de que a humanidade merecia ser salva. A tripulação votou em um novo comandante novamente, e eles escolheram Sela. Ela gravou um diário no qual disse que eles votariam em tudo a partir de agora, e que não voltariam a beber o líquido azul. A tripulação continuou a consertar a nave, e a trabalhar juntos em paz com o passar do tempo. Sela estava grávida, e o bebê era de Christopher. O bebê nasceu. Alguns anos depois, o bebê pode ser visto correndo pela nave e se juntando a outras crianças. Essas crianças cresceram na nave, enquanto a primeira geração envelhecia. 86 anos após o início da missão, a nave Humanitas pode ser vista flutuando no espaço e ativando seus motores para pousar no planeta. As gerações mais velhas e mais jovens olham para sua nova casa em um planeta estranho. Nossa história por aqui. O que você achou dela? Deixe-me saber nos comentários. Lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho para nos vermos em breve. Obrigado por assistir até o final do vídeo.